O Império Romano é uma das civilizações mais influentes da história, deixando um legado que moldou a maneira como o mundo ocidental evoluiu ao longo dos séculos. Sua história é marcada por uma ascensão impressionante, crises internas e transformações políticas e sociais que resultaram em uma das maiores potências militares, culturais e econômicas da antiguidade. Para compreender a relevância do Império Romano, é preciso analisar sua fundação, evolução, os principais eventos que marcaram sua trajetória e o impacto duradouro que deixou para o mundo moderno. A fundação de Roma é envolta em mistério e mitologia. A lenda mais conhecida afirma que Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo, filhos de Marte e da princesa Reia Sílvia. De acordo com a mitologia, os gêmeos foram abandonados no rio Tibre e, após serem salvos por uma loba, fundaram a cidade. No entanto, na realidade histórica, Roma surgiu como uma pequena aldeia, inicialmente habitada por latinos, sabinos e etruscos, grupos que influenciaram sua cultura, religião e práticas sociais. Nos primeiros séculos de sua existência, Roma era uma monarquia. O governo era centralizado em um rei e a cidade foi inicialmente dominada pelos etruscos, cujos governantes desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das primeiras instituições romanas. Durante este período, Roma começou a se expandir lentamente, conquistando territórios vizinhos. No entanto, o descontentamento popular com a tirania dos reis etruscos levou à revolta contra Tarquínio, o Soberbo, o último monarca etrusco, em 509 a.C., o que resultou na abolição da monarquia e na fundação da República Romana. A República Romana foi caracterizada por um sistema de governo em que o poder era compartilhado entre o Senado, a Assembleia e magistrados eleitos. Durante os primeiros anos da República, Roma viveu períodos de instabilidade interna, com disputas entre as classes patrícias, a nobreza, e os plebeus, a classe baixa. Contudo, essa estrutura republicana permitiu que Roma se expandisse de forma rápida e organizada. Nos séculos seguintes, Roma travou uma série de guerras com seus vizinhos e potências concorrentes, como os etruscos, os samnitas e os gregos, e começou a dominar grandes territórios na Península Itálica. A expansão romana, no entanto, não se limitou à Itália. Com as guerras púnicas, 264 a.C. a 146 a.C., contra Cartago, Roma garantiu seu domínio sobre o mar Mediterrâneo. A vitória na Terceira Guerra Púnica, 146 a.C., resultou na destruição de Cartago e na anexação de suas colônias, solidificando Roma como a principal potência militar e comercial da região. Além disso, as guerras de expansão aumentaram o número de escravizados em Roma, e isso gerou grandes tensões sociais, levando à formação de facções políticas. A República Romana enfrentava sérios desafios internos, como as lutas de poder entre os generais e a corrupção crescente no governo, o que culminou na ascensão de figuras como Júlio César. Júlio César foi uma das figuras mais notáveis na história de Roma. Ele foi um líder militar brilhante, cuja ambição levou à transformação da República Romana em um império. Durante as guerras gálicas, César expandiu enormemente o território romano, conquistando a Gália, atualmente França, e partes da Bélgica, Suíça e Alemanha. Sua vitória e sua crescente popularidade entre o povo romano e as legiões resultaram em um poder cada vez maior, o que gerou grande preocupação no Senado. Em 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão com seu exército, um ato considerado uma declaração de guerra contra a República. Após uma série de batalhas civis, ele se proclamou ditador perpétuo em 44 a.C., encerrando formalmente a República Romana. Seu governo, no entanto, foi breve. Em 15 de março de 44 a.C., conhecido como os Idos de Março, César foi assassinado por um grupo de senadores romanos que temiam que ele estivesse se tornando um tirano. Após a morte de César, Roma mergulhou em mais conflitos internos. O Senado tentou restaurar a República, mas as rivalidades entre os sucessores de César, como Marco Antônio, Otávio e Lépido, resultaram em mais batalhas civis. Eventualmente, Otávio, sobrinho neto e filho adotivo de César, emergiu vitorioso, derrotando Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito, na Batalha de Ácio. Com Otávio sendo proclamado imperador sob o nome de César Augusto,
Roma passou de uma república instável para um império forte e centralizado. Augusto implementou uma série de reformas políticas, sociais e econômicas que estabilizaram o império e garantiram sua prosperidade. Ele reorganizou o sistema de governo, fortaleceu o exército e promoveu um ambiente de paz interna, conhecido como Pax Romana, que durou cerca de 2 séculos. Durante a Pax Romana, o Império Romano experimentou uma grande expansão territorial, avanços tecnológicos e um florescimento cultural. A infraestrutura foi amplamente desenvolvida, com a construção de estradas, aquedutos e monumentos, além de grandes obras de engenharia. A cultura romana se misturou com influências de outros povos conquistados, como os gregos e os egípcios, criando uma rica herança cultural que incluiu a arquitetura, a filosofia, as artes e o direito. A religião também foi um fator importante durante esse período, com a adoração do imperador se tornando uma prática comum. Porém, no século I d.C., o cristianismo começou a se espalhar, inicialmente de forma clandestina, o que gerou perseguições por parte do império. No entanto, no início do século IV d.C., o imperador Constantino legalizou o cristianismo, tornando-o uma religião oficial do império. Embora o Império Romano tenha alcançado grande poder e prosperidade, ele não conseguiu evitar seu declínio. No século III d.C., o Império enfrentou uma série de crises internas e externas. A economia foi enfraquecida pela inflação, as invasões de povos bárbaros, como os visigodos, vândalos e hunos, e as disputas internas pela sucessão imperial. Essas dificuldades minaram o poder de Roma, e em 395 d.C., o Império foi dividido em 2 partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, enfraquecido e em constante declínio, não resistiu às invasões e aos conflitos internos. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelos visigodos, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. No entanto, o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por mais 1000 anos, até sua queda em 1553, quando Constantinopla foi conquistada pelos otomanos. O Império Romano, embora tenha desaparecido como uma potência política, deixou um legado duradouro que influenciou profundamente a história do Ocidente. A cultura romana, com seus sistemas de governo, direito, arquitetura, engenharia e filosofia, moldou as bases das civilizações subsequentes. O direito romano, por exemplo, é a base do sistema jurídico em muitos países até hoje. Além disso, a ideia de um império centralizado e organizado influenciou outros impérios ao longo da história, como o Império Bizantino, o Império Otomano e, até certo ponto, os impérios coloniais europeus. A língua latina, a língua oficial do Império Romano, evoluiu para as línguas românicas, como o espanhol, francês, italiano, português e romeno, e sua influência na língua inglesa também é considerável. A religião cristã, que se espalhou por todo o Império, tornou-se a religião dominante no mundo ocidental e continua a ser uma das religiões mais influentes até hoje. O fim do Império Romano não significa o fim de sua influência. Sua história continua a fascinar estudiosos e suas realizações permanecem como um ponto de referência para as sociedades contemporâneas que ainda se beneficiam de seu vasto legado. O Império Romano, em todas as suas facetas, foi sem dúvida uma das civilizações mais formidáveis que o mundo já conheceu. Seu império não foi apenas uma construção militar e política impressionante, mas também uma força cultural que ajudou a definir o mundo ocidental, estabelecendo as fundações das sociedades modernas.